Olá, meu nome é Renata, tenho 44 anos, sou professora da rede pública desde 2010, tenho 15 anos como professora da rede estadual de ensino. Como que eu cheguei até aqui? Na adolescência, no final da minha adolescência, quando terminei o ensino médio, fiz o curso técnico de enfermagem, cheguei a exercer a profissão por algum tempo. Depois disso, eu sempre quis ter uma outra formação, sempre quis ter uma graduação, uma formação acadêmica. Desde criança, eu sempre fui apaixonada pela língua portuguesa. Então, foi quando eu decidi me formar em letras, né? Então, eu sou formada em letras, português e inglês, e desde 2010 eu atuo na rede estadual como professora dessas disciplinas, e atualmente também dou aula de oratória e de redação. Falando sobre as perguntas que vocês têm para a gente responder. Eu atuo na escola estadual, como eu falei, de tempo integral. Então, eu trabalho das 7 às 4, de segunda a sexta. Tenho uma única turma de ensino fundamental 2, que é o nono ano, que é o nono ano A, e todas as séries do ensino médio, primeiros, segundos e terceiros anos. Então, eu dou aula de língua portuguesa, redação e leitura e oratória. A minha rotina de trabalho, ela é bem diversificada, porque na escola de tempo integral, nós temos intervalos que são chamados de horas de estudo, né? Então, nesses horários em que nós estamos em horas de estudo, são os horários que nós preparamos aulas, corrigimos atividades, preenchemos os documentos que a escola de tempo integral requer que nós façamos, né? Então, na minha rotina de trabalho, eu entro às 7 da manhã todos os dias, não tem diversidade de horário de entrada nem de horário de saída. Então, eu entro às 7 e saio às 4. Nesse ínterim, aí sim tem essa questão daquilo que a gente chama de hora de estudo. Tem também na escola de tempo integral uma coisa que é parte da nossa rotina, que nós denominamos pedagogia da presença, que é o momento que o professor está ali disponível para conversar com os alunos durante o horário dos intervalos, os horários de almoço. Tem também aquilo que é chamado de tutoria, que é o momento de orientação, de diálogo, que eles realizam atividades diferenciadas, atividades dos projetos, né, elaborados pela escola, projetos que eu mesma elaboro para que eles façam, né? Eu acho que Libras é mais que uma garantia de direitos, é uma necessidade, porque a comunicação ela é inerente ao ser humano. Todos nós precisamos, né, nos comunicar, precisamos entender e ser entendidos. E no caso da pessoa surda, como não tem o recurso da voz, de alguma forma isso precisa ser feito, né? E as Libras, elas vêm para incluir, para tornar essa pessoa mais cidadã, para que ela se sinta parte da sociedade sem ser apenas mais um número de documento ou apenas mais um rosto na multidão, né? A ausência do intérprete, ela é uma coisa muito sensível, porque Libras não são ensinadas, né? Deveria ser algo do currículo, porque quando nós nos deparamos com pessoas com essa necessidade, nós não sabemos como nos comunicar, né? E chega a ser constrangedor para a pessoa que não tem o domínio das Libras tentar se comunicar com alguém que tem a surdez, né? Então, eu acho que o intérprete é importante em todos os momentos, né? As políticas públicas, eu vou dizer assim, aquilo que eu vejo diariamente. Avançaram, né? Mas estão num longo processo. É preciso ouvir especialistas, responsáveis por crianças que tenham essas necessidades, os próprios intérpretes, adequar os espaços,
adequar o ensino, porque as coisas são feitas para as pessoas consideradas típicas. Então, quando a gente encontra uma atipicidade tão específica quanto a surdez, é necessário que nós estejamos preparados para lidar com ela. A presença do intérprete impacta porque, principalmente na primeira infância, né? Porque alfabetizar é um processo que requer muito do professor e do aluno. Então, assim, eu acredito, né, que na primeira infância é ainda mais fundamental a presença do intérprete, porque a criança ainda não sabe escrever, a criança não tem domínio da língua portuguesa, né? Vale lembrar que Libras é a sigla para a língua brasileira de sinais. Então, a pessoa com surdez, ela fala duas línguas. Ela tem que dominar duas línguas. A língua portuguesa, da norma culta, da norma padrão, que ela vai ser alfabetizada na língua portuguesa, e a língua brasileira de sinais, que para ela é fundamental, porque não existe a oralidade nesse sentido para a pessoa com surdez. Os professores não estão preparados, porque, infelizmente, na sua imensa maioria, as universidades não ensinam Libras, e são raros os casos, né, de alunos com surdez. Então, os professores não estão preparados para lidar com isso. Então, digamos que semana que vem chegue um aluno com surdez. Vai causar estranheza, o início é sempre muito mais complicado. Com o tempo, a gente se adapta, aprende, né? Desenvolve habilidades, estratégias para lidar com as diferenças. As Libras inserem essas pessoas, né? Porque é muito tátil a questão. Então, quando a gente se manifesta e é ouvido e é compreendido, é maravilhoso. Então, por exemplo, agora nesse vídeo, eu estou falando e vocês podem me entender, vocês me ouvem, vocês sabem do que eu estou falando. Se eu fosse uma pessoa com surdez, se você não sabe Libras, tudo que eu fizer não tem diferença, porque você precisa aprender e se adaptar a isso, né? Eu nunca presenciei isso, porque nem quando trabalhei na área da saúde, eu passei por essa situação, né? De ter um paciente que era surdo e eu precisei me comunicar em Libras. Na sala de aula, menos ainda. O que a gente tem visto é assim, o governo do estado, né, volto a dizer que vou falar na perspectiva da escola estadual, porque é a minha realidade, tem se adaptado. Então, alunos com outras necessidades especiais têm cuidadores, tem o transporte, tem coisas que são específicas. Então, como eu nunca tive nenhum aluno com surdez, eu nunca presenciei esse desrespeito, o não cuidado. Acredito eu que no meu cotidiano eu percebo assim, por exemplo, o transporte público, ele não está preparado para pessoas com surdez. Então, a gente vê que o metrô anuncia estação em português, anuncia em inglês, mas não existem vídeos que orientem as pessoas com surdez, né? Imagens, sinalização adequada para pessoas que tenham essa necessidade. Então, essas pessoas, de certa forma, elas estão escanteadas nesse sentido, né? Nesse sentido, as pessoas, de modo geral, a sociedade, o governo, não se adaptaram ainda às necessidades das pessoas
que são surdas. O mercado de trabalho, ele tem, como que eu vou dizer, se adaptado, né, a pessoas com necessidades especiais. A surdez, ela é muito específica, como eu já disse antes. Então, é preciso se criar postos de trabalho em que essas pessoas se sintam úteis e valorizadas, não apenas parte integrante de um percentual que aquela empresa tem que atingir. Então, se a empresa se adapta, se prepara e acolhe essas pessoas, eu acho maravilhoso. Não conheço essa realidade diretamente, mas pelo que eu vejo, eu sinto que ainda falta essa adaptação, que não é fácil, que não vai acontecer do dia para a noite, porque a surdez é um tema que é pouco falado, que não é debatido, que não é dado visibilidade, e tudo aquilo que a gente não vê, a gente não entende, ou se não faz parte da nossa vida, do nosso cotidiano, a gente não acha aquilo importante, não tem relevância. Então, eu não sou surda, ninguém próximo a mim é surdo. Não me afeta, não muda a minha vida, vamos seguir. E não é essa a realidade, porque não afeta a mim diretamente, mas afeta outras pessoas que têm essa necessidade e essas pessoas não são vistas, né? Elas, acho que hoje, com outros meios de trabalho, como o home office, por exemplo, tá aproximando mais essas pessoas do mercado de trabalho. Mas é um grão de areia no deserto, ainda há muito o que ser feito, né? Então, por conta disso, nada é suficiente, né? E a qualidade de vida mudou, porque mesmo que a surdez não seja algo debatido, ela não é algo que impeça essas pessoas de terem autonomia, né? De exercerem o direito de ir e vir, de terem relacionamentos afetivos, de terem amigos. Então, a qualidade de vida, ela tem muito a ver também com a realidade social de cada indivíduo. Então, quanto mais os pais inserem esses filhos, se adaptam, né, se comunicam, estimulam, naturalmente a qualidade de vida melhora.